no coração. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela. Ele ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Sabe, eu acredito de todo o meu coração que 2023 é um momento kairós para nós. É um momento de Deus para nós. E quando chega esse momento, e nós estamos alinhados com o Senhor, Ele derrama graça sobre nós para que possamos estar no lugar certo e na hora certa, para viver a coisa certa que Ele planejou para nós. O que é viver uma vida de obediência? Se eu puxar a história dessa mulher, começou com aquela vontade de investir no ministério de Eliseu. Era um desejo tão profundo que ela falou com o marido e eles decidiram construir um quarto, imobiliar e alimentar, investir no ministério dele. E é impressionante como você, quando você tem o propósito certo na vida, quando você tem a visão certa, quando você se envolve com o projeto certo. Será que não tinha outras situações? Tinha. Em todo o tempo tinha, mas ela... Primeiro, uma coisa que me chama a atenção. Você não encontra uma mulher insatisfeita. Porque quando Eliseu pergunta para ela se ela quer que ele fale com o rei, para que ela saia dali ou vá... Não. E uma coisa a gente não pode ignorar. Siquém foi um pedaço entregue para a tribo de Issacar. Os de Issacar foram os que tinham uma capacidade de discernir os tempos. E foi como se essa mulher, carregando essa unção sobre ela, entendesse que aquele era o tempo de Deus para ela. E ela decidiu. Sabe, você às vezes não sabe nem discernir direito aquilo. Mas você sabe que Deus tem algo ali. E você segue a direção que o Espírito está dando. E ela quis investir no ministério de Eliseu. E ela mostrou que ela
não estava insatisfeita e que ela tinha um propósito certo. Existia algo que ela sonhava muito. Todo mundo tem essa coisa que fica esperando Deus fazer. Todo mundo. E quando nós nos envolvemos com a coisa certa e aproveitamos os momentos que Deus nos dá, aqueles portais que Ele abre para nós e nos colocamos lá, nós damos condições de Deus entregar na nossa vida aquela coisa que a gente já nem fala mais. A gente não toca naquele assunto, mas lá dentro existe uma espera. Ela desejava ter um filho, mas o marido velho, e talvez as oportunidades que ela teve já tinham passado. No caso dela era um filho. Mas cada um tem aquela coisa, aquele sonho que está guardado lá há muito tempo. E aí, quando Eliseu falou com ela sobre, no ano que vem, nessa mesma época, você vai estar com esse filho nos braços. Ela exclamou, ela disse, não me dê falsas esperanças. Quer dizer, ali ela botou para fora, meu Deus, eu desejei isso tanto, mas eu nem acreditava que isso mais pudesse acontecer. E aí a gente conhece essa história. Ela teve o filho, como o homem de Deus havia dito. E dá uns anos, esse filho vem a falecer. E ela confiou tanto de que ainda que naquele momento a promessa dela pudesse parecer morta, ela não ia dar aquela promessa como morta. Isso é um ponto na vida dessa mulher que é um estrondo, isso é show, isso é tudo. Quem já não se encontrou naquele momento em que a promessa parece que morreu? Mas você coloca ela na cama do homem de Deus. Quer dizer, você coloca no lugar onde tudo começou. Você mantém aquilo vivo. Louvado seja Deus. Você não enterra, mas você leva para o lugar onde tudo começou e coloca lá. E sai da sua boca, vai tudo bem, está tudo bem. Eu não entrego a minha promessa, ela não morreu. Não, mas está diante dos olhos que ela morreu. Então, mas não está aqui dentro. E eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Então, o primeiro ponto é que às vezes você pode investir e chegar um momento que tudo pode levar a crer que aquilo se perdeu. Então eu tenho que lançar mão da própria frase da Sunamita. Vai tudo bem. Ainda que pareça que não vai tudo bem, vai tudo bem. Ainda que para você pareça que não vai tudo bem, o Espírito Santo está dizendo que vai tudo bem. E que é para você colocar a promessa no lugar onde tudo começou e continuar crendo,
porque ela não morreu, apesar de tudo levar a crer que morreu. E ela viveu. Aí dá um tempo, a palavra do Senhor, por Eliseu, vem e fala assim para ela, ó, vai ter um ciclo, que não vai ser nada bom aqui. E você vai ter que confiar. Você vai sair. E sabe, às vezes o Senhor realmente nos tira de cena por um tempo. E quem olha de fora pode achar que a gente até está sumido, que a coisa não está acontecendo, que parece que tudo, nunca mais ouvi falar, aquilo não, parece que está adormecido. Mas não. Você vê que tem todo um trabalhar de Deus ali. 7 anos depois, essa mulher, tão segura na palavra, ela sai e dá 7 anos ela volta. E já volta com a petição, com aquele documento para ir ao rei e readquirir todas as suas posses, tudo que era dela. Porque naquele tempo, o patrimônio dela, né, a casa dela, tudo leva a crer que ela foi ocupada, a terra dela. E ela vai ao rei, confiando em Deus. Bom, eu não saí confiando em Deus. Então eu volto e vou lá em busca de pegar o que é meu. E quando você está alinhado com Deus, olha só, Deus mostra o quanto é importante você confiar. Qualquer pessoa ia dizer assim, que loucura, como que eu vou deixar minhas coisas? Como é que eu vou deixar? É sempre aquele pensamento, né? Quem vai cuidar, como vai ser, e se eu perder? A gente está sempre com medo de perder, e o Senhor está sempre nos levando a confiar nele. E insistindo, ó, não tenha medo disso, confie em mim. Você não vai perder isso aí. Ela volta, está lá Geazi, naquele dia, com tantos dias, com N oportunidades, está lá Geazi. O servo que correu atrás de alguma coisa e pegou lepra. Falando com o rei. O rei interessado, esse rei nem era um rei justo. Interessado em ouvir os feitos de Eliseu. Então vamos lembrar, o rei nem era um rei justo. O rei está com um servo caído, que nem estava mais com Eliseu. Se isso não é Deus, eu não sei que nome que se pode dar a isso. E o rei, então, quer ouvir os feitos de Eliseu. Aí o Geazi está contando tudo que Eliseu fez e foi. Aí ele começa a contar a história da sunamita com o filho. Na mesma hora em que ele está contando essa história, chega a mulher com a petição. Era o momento kairós para ela. Ela estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para viver o que ela precisava. Porque aí, ó, você está vendo? Vamos fazer o caminho? Eu estou fazendo esse caminho para te mostrar. Aquilo não estava acontecendo do nada. Essa mulher tinha uma história com Deus.
Você vê como é importante ter uma história com Deus? Às vezes, você está, caminhando, e parece, está caminhando com Deus, e parece que ainda não está como. Você está caminhando com Deus. Você está construindo uma história com Deus. Aí chega aquele momento em que você vê claramente qual é a diferença. Quantas pessoas que no caso da Sunamita tinham fugido da crise sem nenhuma direção de Deus? Provavelmente muitas. Mas sem direção de Deus. A Bíblia não fala que outra pessoa em Israel, se teve, não fala, recebeu uma direção para sair. Mas pode acreditar que muitas saíram, como em outras épocas isso acontecia. Não lembra de Isaac, quando estava na crise, já pensou em ir para o Egito? Então, é exatamente assim. Muita gente devia ter saído fugindo do problema, mas essa mulher saiu com direção de Deus. Talvez muita gente voltou para recomeçar sem saber como, pior do que quando saiu. E essa mulher volta, como ela estava, ela tinha um caminho com Deus, ela estava percorrendo o caminho. Ela não parou, ela estava sendo dirigida por Deus. Tudo que ela fez foi por direção de Deus. E sabe, a gente tem que entender a maneira de Deus trabalhar. A mulher, o Senhor mandou sair. O Isaac, o Senhor mandou ficar. O Abraão foi por conta própria. Você vê? Cada um. Abraão foi por conta própria, desceu para o Egito, pegou problemas. Isaac já estava pronto para ir para o Egito, o Senhor falou, fica. No pior lugar naquele momento. A mulher, Deus mandou sair. E aí, fim do tempo, ela volta. E ela volta e ela vive o Kairos de Deus. O Kairos quer dizer, o tempo de Deus para você. Diga, esse é o tempo de Deus para mim. Esse é o tempo de Deus para você. Ela viveu o tempo de Deus para ela. Ela não precisou fazer força nenhuma. Tudo simplesmente fluiu. Quando a mulher chega, o Geazi fala, olha a mulher que eu estou falando aí. O rei chama a mulher, quer ouvir da própria boca dela, a história dela, designa um oficial para cuidar especialmente das coisas dela e restituí-la, não apenas a casa, as terras dela, mas toda a colheita, todo o cultivo daquela terra. Então ela teve uma restituição que eu poderia chamar de 120, porque a Bíblia fala dessa restituição 5 vezes mais. Se alguém roubou, você vai ter que devolver nessa proporção. E é muito interessante, quando você vive restituições da parte do Senhor, você nunca vive na mesma medida que você perdeu, é sempre numa medida maior. Deus nunca traz uma restituição para você na mesma medida. Nunca. E é o que ele está falando aqui. A restituição que ele vai trazer para você não é na mesma medida.
é numa medida muito maior. Eu tenho visto isso acontecer. A restituição, por exemplo, de casamento, a pessoa vive o que ela nunca viveu. A restituição da credibilidade dela, às vezes muitas coisas aconteceram e ela é restituída, a honra é restituída. Muitas vezes mais. Eu tenho visto isso. Profissionalmente, pessoas serem restituídas. Financeiramente, serem restituídas numa proporção muito maior do que elas perderam. Não vem na mesma medida. Vem numa medida muito maior, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Então o Senhor está falando aqui com a gente. Ele está falando comigo e com você. Ele está dizendo que esse é o momento dele para a sua vida. Ele está dizendo que ele vai encaixar as coisas de uma maneira inacreditável. Ele está dizendo que ele vai te restituir numa medida muito maior do que você pensou ou imaginou. Ele vai te restituir. E eu creio que essa coisinha que você tem esperado aqui, ó, que talvez ela é silenciosa, você nem comenta. Às vezes você se pega pensando, aguardando isso. Chegou a hora de você viver. E vai viver de uma maneira que você achava. Talvez você pensou que ia precisar de tantas coisas e simplesmente isso vai se resolver, isso vai acabar assim. Acabou. Isso vai se definir. Definiu. Porque as coisas de Deus, a gente tende a pensar, nossa, né, pela complexidade, vai precisar disso ou daquilo, não sei. E as coisas de Deus, a hora que você vê, às vezes você não se dá conta, elas já estão acontecendo. Quando a Sunamita se deu conta, ela já estava vivendo. Ela simplesmente estava vivendo. Porque quando você se envolve com a coisa certa, e você está fazendo o caminho certo, você pode ter certeza que não tem erro. Deus, Ele é um Deus recompensador numa medida que nem eu nem você conseguimos, temos mente para compreender, mensurar o tamanho dele, como ele faz as coisas. Levanta. E eu tenho certeza que se eu não falasse, se o culto acabasse aqui, você já recebeu o que você precisa para a sua vida. Eu sei disso. Eu sei disso. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, é com uma alegria tão grande que eu piso nesse lugar para engrandecer o Teu nome. E eu quero agradecer de todo o meu coração a Sua bondade, o Seu cuidado, o Seu amor, esse derramar de amor nos nossos corações, onde o Senhor sabe o que cada um está precisando lá no íntimo, que talvez está incomodando, mas aqui fora Ele tenta até mostrar que não, que aquilo não está,
que ele está vivendo a vida dele, mas lá dentro ele está, muitas vezes, silenciosamente dizendo: Senhor, e aí? Senhor, eu estou esperando. Senhor, me dá uma palavra, me dá uma direção, me dá uma resposta. Obrigada, meu Deus, por isso. Obrigada por esse amor, obrigada por essa beleza. Obrigada por tudo. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros, Senhor. O que falamos, pensamos, fizemos que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do Teu sangue, Senhor, sobre cada um, sobre cada coração. Passa do Teu sangue e derrama essa graça, esse favor. Que essa pessoa se sinta abraçada, amada, amparada, cuidada. Que ela se sinta protegida, segura. Vem, Senhor. Venha, meu Deus. Venha com poder. É o que eu te peço. Que o Senhor venha com poder na vida de cada um. E que nada, absolutamente nada, fique da mesma maneira. Mas que tudo seja assentado e equilibrado. Que a paz inunde os corações, que a segurança, que essa pessoa se sinta totalmente segura. Ela tem um pai que está cuidando de tudo, que está cuidando dela. E que não quer que ela tema, mas que ela entenda que tudo coopera para o bem. Ela vai, talvez até o que hoje ela não entende, ela não consegue discernir, ela vai compreender que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo, o que hoje parece que não cooperou para nada, não está cooperando, o Senhor está dizendo: você ainda vai entender muita coisa que não entende agora. Tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem daqueles que me amam, tudo coopera. Quando nós estamos andando com o Senhor, é lindo, fazendo toda a jornada, o caminho, é lindo, porque podemos ver que tudo realmente coopera para o bem de todos aqueles que te amam. E quem te ama são aqueles que estão reverenciando a tua palavra. Vem até nós, Senhor. Vem até nós, Senhor. Passa do teu sangue aqui. Passa do teu sangue sobre lares, famílias. Passa do teu sangue em cada igreja, em cada templo, em cada altar. Assuma os nossos altares, visita o nosso povo em todo lugar. Dá vitória a cada pessoa, que cada um viva essa restituição. Viva a restituição. Que isso esteja entrando, Senhor, que já tenha entrado na verdade. Que esse é o momento do Senhor para ela. Esse é o momento do Senhor para ela, e que ela vai viver coisas que ela esperou muito, mas numa proporção muito maior. Esse é o tempo para ela. Enquanto tudo piora no mundo, ela vai ver mudanças incríveis na vida dela, que ela tem isso vivo dentro dela. Enquanto tudo piora lá fora, porque o mundo não vai melhorar.
na vida dela, ela vai ver a diferença, ela vai ver o cumprimento, ela vai ver o fluir, ela vai ver a restituição. Esse é um tempo de restituições, numa medida tão grande. Este é o tempo do Senhor para ela. É agora, chegou o momento dela viver o que ela espera há muito tempo. O que ela está esperando há muito tempo. Chegou o momento dela viver. Chegou o momento dela viver o que ela está esperando há muito tempo. Chegou o momento dela ver que realmente tudo coopera. Tudo isso que ela viveu, que ela passou, que talvez em alguns casos tenha durado até anos, ela vai ver o resultado disso, o porquê e o quanto o testemunho dela será de impacto para ela e para tantas pessoas. Porque tudo que o Senhor faz na nossa vida, por fim, não é para nós, é para ajudar tantos, é para ajudar tantos. E quando nós temos essa disposição de fazer todo o caminho com esse pensamento de que a nossa vida, a nossa história vai ajudar tantos, vai apoiar tantos, vai levantar tantos, vai impactar tantos. Deus, ajuda-nos! Vem até nós, Espírito Santo, toma a nossa vida. Toma a nossa vida, Senhor. Assuma essa reunião. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, do mesmo modo, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Nada, que nada fique no mesmo lugar. Coloca anjos poderosos aqui, nos cubra com teu sangue. Eu consagro tudo ao Senhor, eu entrego tudo ao Senhor, crendo que nós vamos para um outro nível para a glória do teu nome. Então, mantenha seus olhos fechados e possua. Tenha certeza que esse é o momento de Deus para você. Tenha certeza da restituição. O Senhor me fala muito de restituição e restaurações de coisas perdidas. Então, eu verei mais rápido do que imaginamos testemunhos de restituições e restaurações muito importantes. E a restituição será numa medida muito maior. E a restauração, nós veremos restaurações de coisas condenadas. Você não sabe como vai acontecer, mas de um momento para o outro, você só verá ou ficará sabendo de que aquilo já aconteceu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E antes de eu dar esse amém e louvarmos o Senhor, o Senhor me fala de alguém que está com uma dor na perna direita, que começa na virilha, toma a parte de trás da sua coxa e você já está sentindo irradiar nos pés. Isso já começa a te incomodar. O Senhor quer que você, muitas vezes você está sentado, você está andando, você já está te incomodando. Em nome de Jesus eu digo, seja livre
agora, receba cura agora, que esse mal saia agora, em nome de Jesus. Alguém que está com uma dor no calcanhar, principalmente no direito, uma dor no calcanhar, dói constantemente. Creia e receba cura. Em nome de Jesus. Receba cura. Em nome de Jesus. Você que tem estado com alergia que vem e vai, é uma coceira, coça a cabeça, coça seu corpo, é estranho. É como uma alergia, mas que incomoda, e que apesar dos antialérgicos que você já tomou, você continua com isso. Creia e receba a sua cura hoje, agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você sente, tem alguém que tem sentido o olho esquerdo pulsar. Incomoda você, já está incomodando, não começou tão forte, mas é como se pulsasse, é como se estivesse expulsando o seu olho para fora. Receba a libertação disso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas que estão com problema nas unhas. E você já tentou fazer tratamento, isso não melhora. É como se fosse um fungo, é algo que descola, é desagradável, dói. E você já começa a ver que é estranho, porque o que você tem procurado não está resolvendo. Por sua cura agora. Possua agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que todos os dias, quando vai chegando a tardezinha, você não sabe explicar, você estava bem, mas você é como se fosse um ataque, você começa a ficar mal, uma angústia bate, uma desesperança, e é sempre no mesmo horário, no mesmo período. O Senhor diz para você que você não se deu conta que isso é um problema espiritual e é um demônio familiar. Você está repetindo história. E você hoje precisa se levantar e crer que o Senhor está botando um ponto final nisso, mas você tem que crer. Que nunca mais você vai aceitar isso na sua vida. E quando vier o ataque, quando o mal tentar atacar você, você agora já sabe, o Senhor me libertou e esse mal não tem mais poder sobre mim. Isso não tem mais poder sobre mim. Tem alguém que não tem tido, você percebe que o seu sono não é reparador. Você acorda, no mínimo, de 2 a 3 vezes toda noite. E você tenta dormir, e mesmo quando você dorme, você percebe que você não desligou. O Senhor quer que você hoje tome posse dessa mudança, dessa libertação. Em nome de Jesus.
Então, em nome de Jesus Cristo, todo mal, toda perturbação, toda opressão, todo espírito de enfermidade, toda maldição, todo demônio familiar, toda força demoníaca que até hoje teve poder sobre essas vidas, eu digo em nome de Jesus, saia! Agora saia! Em nome de Jesus. Eu quebro todo o poder do inimigo, eu quebro toda a força demoníaca, em nome de Jesus, e eu digo, você está livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Jesus, assuma essa reunião, tem misericórdia de nós, derrama da sua graça do começo ao fim, para que quando sairmos daqui possamos estar num nível muito mais alto, para a glória do teu nome. Obrigada, vem Espírito Santo sobre nós, derrama graça, unção e poder, para que o teu nome seja glorificado, o nome do nosso Senhor Jesus. Amém, amém, amém.